A luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos tornou-se expressiva a partir da segunda metade dos anos de 1950 e atingiu seu auge nos anos de 1960. Eu sou Lúcio Furtado e seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje falaremos sobre a história de Malcolm Little, ou seja, Malcolm X. Nascido nos Estados Unidos, em Omaha, Nebraska, aos 15 de maio de 1925, Malcolm X foi uma figura complexa e um dos maiores defensores do nacionalismo negro nos Estados Unidos da América. Conhecido também como El-Red, Malik El-Shabazz passou por diversas transformações ao longo da vida, entre elas a conversão ao grupo político e religioso Nação do Islã. Malcolm X foi assassinado em Nova York no dia 21 de fevereiro de 1965 por membros da organização da qual fez parte. Entenda o que aconteceu e conheça melhor a vida de Malcolm X. Malcolm X e sua família foram severamente perseguidos por supremacistas brancos após ameaças da Ku Klux Klan. Mudaram de Nebraska para Michigan, mas a violência não diminuiu e chegaram a ter a casa queimada por supremacistas em 1931, quando Malcolm tinha apenas 6 anos. Seu pai foi atropelado. Embora tenha sido considerado um acidente, a família Little acredita que o atropelamento tenha sido obra de outro grupo de supremacistas, Black Legion. Sem dinheiro para sustentar os 8 filhos, a mãe de Malcolm acabou internada em uma instituição de saúde mental. E Malcolm entrou no sistema de assistência social, morando com diferentes famílias. Apesar de ser um bom aluno e desejasse se tornar advogado, Malcolm foi desencorajado por um professor que teria dito que tal emprego não era realista para um negro. Ele largou a escola e começou a realizar pequenos roubos e a vender drogas, até ser preso em 1946. Na prisão, Malcolm conheceu a Nação do Islã, um movimento que combinava elementos do islamismo com nacionalismo negro. Malcolm se identificou com o movimento, pois acreditava que os negros nos Estados Unidos deveriam se proteger da agressão dos brancos de todos os modos necessários, o que muitas vezes o colocou contra ensinamentos de não violência de um líder carismático na época, Martin Luther King. Na sua visão, era tolice acreditar que americanos brancos abririam mão de seus privilégios em nome de igualdade. Em sua autobiografia lançada em 1965, ele criticou a marcha em Washington, na qual Martin Luther King proclamou o seu famoso discurso: "Eu tenho um sonho". Quem já ouviu falar de revolucionários bravos cantando "We Shall Overcome" enquanto dançavam de braços dados com pessoas que eles supostamente deveriam estar se revoltando contra? Ainda na prisão, Malcolm ficou 7 anos preso. Antes de sair em liberdade condicional, o ativista substituiu o seu sobrenome Little por X, simbolizando o desconhecimento de seu sobrenome ancestral verdadeiro. Como muitos afro-americanos, as raízes de Malcolm foram apagadas pela escravidão e ele enxergava o sobrenome como mais uma ferramenta de opressão. Para mim, o meu ex substitui o nome branco do senhor de escravos, Little, que algum demônio de olhos azuis chamado Little impôs a meus pais, escreveu em sua autobiografia. A participação de Malcolm X na Nação do Islã contribuiu para que a organização saltasse de 500 membros para 30 mil em uma década. Mas as acusações de corrupção e a descoberta de que o líder da organização, Elijah Muhammad, havia cometido adultério e assédio sexual fizeram Malcolm X romper com a Nação do Islã. Pouco depois, em 1963, viajou para Meca, onde passou por uma transformação espiritual e se converteu ao islamismo sunita. Voltou aos Estados Unidos com um novo nome, El-Red Malik El-Shabazz. Fundou a Organização para a Unidade Afro-Americana, com a qual passou a defender que o racismo, e não a raça branca como um todo, era um inimigo da justiça, e ele enxergava no islamismo uma forma de superar a desunião racial. As hostilidades com a antiga organização, a Nação do Islã, porém continuaram. Durante o evento, no auditório da Organização para a Unidade Afro-Americana, ele foi assassinado por membros da Nação do Islã.
Malcolm X passou a ser considerado um mártir e suas ideias e discursos contribuíram para o surgimento do movimento Black Power, além de popularizar os valores de autonomia e independência entre afro-americanos nos anos de 1960 e 1970.